Bom dia. Dando início à nossa discussão do tema, o nosso trabalho proposto é discutir contra-acadêmicos do filósofo Agostinho. Em particular, nesta aula, temos em vista discutir a primeira parte, que se compreende do exórdio do primeiro livro até o exórdio do segundo livro. Neste primeiro tomo ou primeira parte, é importante termos em vista o seguinte: o filósofo Agostinho, ele trata da questão da verdade. Nesse sentido, nós temos que ter em vista que o tema ele será desenvolvido em torno da epistemologia. Como é assunto de pesquisa, gostaria de apresentar a introdução geral de meu trabalho. Na obra Contra os Acadêmicos, Agostinho discute a possibilidade do conhecimento da verdade como condição necessária ao conhecimento da vida feliz. Agostinho parte da existência da verdade como axioma central do diálogo. O texto pode ser estruturado preliminarmente nos seguintes pressupostos. Primeiro, a verdade existe. Segundo, podemos conhecê-la. Terceiro, devemos conhecê-la. Quarto, queremos conhecê-la. A partir de determinados pressupostos iniciais da verdade, é possível entender o sentido da questão central de Agostinho. Cito: o problema: pode-se viver de modo feliz somente procurando a verdade sem encontrá-la? Fecha aspas. Na primeira parte, o problema da verdade emerge sob o ponto de vista da necessidade da verdade para alcançar o conhecimento da vida feliz. A vida feliz passa pela condição do conhecimento da verdade, como condição sem a qual o conhecimento da vida feliz não é possível. Nesse sentido, a concepção de vida feliz como vida conforme o que há de melhor no homem é vida segundo a razão. A razão é o meio através do qual a criatura racional exerce sua excelência de acordo com o ponto de vista da criação divina. O mundo, enquanto criação divina, é verdadeiro, bom e belo, segundo a presciência do Criador. A criatura racional é o ápice da criação divina. Por sua vez, a razão é o que de melhor há no mundo enquanto criação de Deus. Na sequência, a noção de sabedoria é o conceito-chave que permite Agostinho problematizar o tema da verdade, sob o ponto de vista da finalidade última do homem. A sabedoria é definida por Agostinho como, cito, ciência das coisas humanas e divina. Fecha aspas. Disso decorre a discussão da problemática da verdade diretamente ligada ao tema da sabedoria como ciência do sábio, cujas consequências últimas extraídas da noção de sabedoria filosófica estão fundamentadas na possibilidade de o sábio alcançar a ciência enquanto conhecimento que o possibilita a distinção entre verdade e erro. O ponto de vista da criação divina é o que permite a Agostinho partir previamente da verdade como substrato ou fundamento do mundo, em que a verdade é causa do mundo e, por conseguinte, princípio do discurso humano. Sendo a criatura racional o ápice da criação do mundo, é possível extrair do conjunto da criação a consequência lógica. A verdade pode ser conhecida pelos seus efeitos. Para Agostinho, a finalidade específica da mente é alcançar o conhecimento da vida feliz, seguindo as capacidades da razão. A mente possui a capacidade própria de buscar a sabedoria para se chegar à vida feliz. Por conseguinte,
A capacidade da razão, sendo por excelência aquilo que há de mais perfectível na criatura humana, é o que possibilita ao ser humano produzir ciência enquanto conhecimento passivo de verdade. Por ora, para Agostinho, a noção de ciência está em jogo quando os filósofos acadêmicos pretendem ocultar a possibilidade de alguma certeza do conhecimento através da noção de dúvida cética radical. Na segunda parte da obra, Agostinho passa a discussão dos motivos específicos que levaram os acadêmicos à dissidência histórica com os platônicos. O ensinamento responsável por tamanha dissidência é introduzido pelo filósofo Zenão, o estoico, que introduz no conhecimento acadêmico a opinião de que, cito, o verdadeiro pode ser reconhecido por certos sinais que o falso não pode ter. Fecha aspas. A partir desse momento histórico, começa a surgir uma grande querela sobre a impossibilidade de teorização do conhecimento inteligível. Isto é, a teorização do conhecimento inteligível fica seriamente comprometida. Na opinião de Zenão, desse modo, é ainda possível fazer ciência no sentido platônico, a partir da sabedoria filosófica dos novos acadêmicos? Segundo Agostinho, embora Zenão não chegue à discrepância completa com os platônicos sobre a possibilidade de teorização do conhecimento sensível, recusa conteste sobre a possibilidade de teorização do conhecimento inteligível, cuja dúvida cética sobre o inteligível resultará nos motivos históricos da dissidência dos acadêmicos. O problema mais grave ainda, para o autor, é o que foi introduzido posteriormente por Carneades. Este introduz nos acadêmicos a dúvida cética radical, cuja consequência acadêmica é a impossibilidade de teorização do conhecimento sensível. Para completar, segundo Agostinho, Antíoco de Filo acusa de dissidência histórica os acadêmicos, os quais acarretarão num debate interminável de opiniões céticas a ponto de abandonar a doutrina dos antigos sábios sobre a verdade. Em síntese, a acusação de dissidência histórica recai sobre Carneades, que introduz a opinião, cito, o sábio nada sabe, fecha aspas. Agora vamos passar por uma citação mais longa, em que é melhor explicitado por Agostinho o problema do ceticismo radical. Isso desencadeou uma grande hostilidade contra eles, pois parecia implicar que quem nada aprova nada devia fazer. Assim, parecia que os acadêmicos condenavam seu sábio, que, segundo eles, nada aprova, ao perpétuo sono e ao abandono de todos os seus deveres. Então, pela introdução de certo sistema de probabilidade, que também chamavam verossimilhança, afirmaram que o sábio de modo algum deixa de cumprir seus deveres, pois tem seu princípio de conduta. Mas a verdade, segundo eles, permanece oculta ou confusa, seja por causa de certas obscuridades naturais, seja por causa da semelhança enganosa das coisas. E acrescentavam que mesmo a recusa ou a suspensão do assentimento era uma grande atividade do sábio. Fecha aspas. Na sequência, Agostinho passa a crítica dos acadêmicos dissidentes para o elogio da dúvida cética com bastante parcimônia, como modo de ressaltar a importância dos novos acadêmicos contra os sofismas dos retóricos. Segundo o autor, é preciso considerar os esforços dos antigos em desenvolver a ciência platônica, mas é preciso também reconhecer os esforços e os êxitos dos novos acadêmicos, em usar a dúvida cética contra os retóricos como modo de salvaguardar a doutrina dos platônicos. Os novos acadêmicos, em particular Arcesilau, têm o grande mérito de ocultar a doutrina platônica dos inábeis acadêmicos, que queriam fazer apenas disputas retóricas sobre o conhecimento humano. Não obstante a intencionalidade de Arcesilau em ocultar a doutrina platônica seja manifeste, uma coisa permite Agostinho inferir: a capacidade de Arcesilau em conservar a doutrina dos platônicos. Este modo de ocultar a ciência platônica pela dúvida cética é um motivo de elogio para Agostinho.
Nessa direção, Agostinho passa a utilizar na tática dialética dos tribunais jurídicos para analisar a dúvida cética. Passa da posição de juiz para advogado da causa dos acadêmicos. Disso decorre a reconstituição histórica do erro dos acadêmicos sob nova perspectiva. Por conseguinte, o elogio de Agostinho ao ceticismo dos acadêmicos vai na direção de utilizar a dúvida cética sobre a filosofia de Cícero. Cito. E acrescentavam que mesmo a recusa ou a suspensão do assentimento era uma grande atividade do sábio. Fecha aspas. Agostinho parte do elogio de Cícero aos sábios acadêmicos para aplicar a dúvida cética à proposição de Cícero sobre o conhecimento. Cito, a suspensão do assentimento era uma grande atividade, fecha aspas. O ponto de questão de Agostinho é Cícero elogiar a dúvida cética dos sábios acadêmicos no plano estritamente teórico e negar o elogio ao plano do conhecimento prático. Para Agostinho, uma moral intelectualista, rigorista, como é de Cícero, no âmbito prático não tolera a dúvida cética sobre a atividade humana do sábio. Há um paradoxo na sabedoria de Cícero em elogiar a dúvida cética radical de Carneades, ao mesmo tempo que não abre para a dúvida da ambiência da filosofia moral estoica. Para Agostinho, a impossibilidade de teorização do conhecimento inteligível leva necessariamente à impossibilidade de teorização do conhecimento sensível. Dessa maneira, a filosofia moral de Cícero, de corrente intelectualista, fica comprometida. O sábio fica no contrassenso com seus deveres de sábio na vida prática. Agostinho, com efeito, usa o argumento cético de Cícero como recurso teórico para mostrar como Cícero infere em contradição performática dos termos. Cito, quem nada aprova, nada devia fazer. Fecha aspas. Com isso, Agostinho está dando o passo definitivo em direção à própria tese do conhecimento. No entender de Agostinho, Arcesilau tem que se defender da acusação de imobilismo e inanição do conhecimento de Cícero. Nesse sentido que Agostinho vai advogar para os acadêmicos. Agostinho coloca o argumento do verossímil na conta de Cícero para defender a doutrina dos platônicos. Dessa maneira, Agostinho utiliza da posição de Arcesilau para defender a possibilidade da certeza do conhecimento. Agostinho parte do problema da tese da dissidência histórica do conhecimento acadêmico para mostrar a digressão do verdadeiro ao verossímil, do verossímil ao probabilístico. E, por meio da defesa da posição de Arcesilau, o que está em jogo, segundo Agostinho, é a defesa do conhecimento. Para tanto, Agostinho enfrenta a grande querela de Cícero de obnubilar a distinção dos acadêmicos entre conhecimento verdadeiro e falso pela distinção de conhecimento verdadeiro e verossímil de Cícero. Segundo Agostinho, Cícero subverte a possibilidade da certeza do conhecimento, sob perspectiva inteligível, em possibilidade sensível, segundo o critério probabilístico da teorização do conhecimento. Deste modo, surge a distinção da sabedoria dos acadêmicos, no entender de Agostinho. O sábio evita a certeza do conhecimento, sob o ponto de vista teórico, ao mesmo tempo que precisa da certeza do erro no âmbito prático da filosofia dos acadêmicos. As premissas permitem melhor compreensão do tema. Primeiro, o sábio algo sabe. Segundo, o sábio nada sabe. Terceiro, alguém pode ser sábio? Assim, Agostinho está colocando em evidência o problema do sentimento do juízo no plano teórico do conhecimento. Na terceira parte do diálogo, Agostinho passa a sustentar sua tese própria em defesa da verdade, baseando-se na perspectiva da sabedoria divina em socorrer a sabedoria humana. Agostinho elogia a filosofia platônica, embora sendo um dos melhores esforços acadêmicos da sabedoria humana, ainda assim são insuficientes sem a noção de tese da iluminação divina. Assim,
A sabedoria discutida no primeiro livro passa a ser entendida como ciência das coisas humanas e de deixar em aberto uma possível discussão da teoria da iluminação divina de Agostinho, a partir da parte final da obra contra os acadêmicos. A forma como Agostinho termina a obra permite inferir a base da teoria da iluminação divina presente em Germe Diálogo. Em caso afirmativo, há uma teoria do conhecimento presente na obra que pressupõe a sabedoria das coisas humanas e divinas em perspectiva aparentemente antitéticas, mas que tocam no fundo no mesmo problema da verdade de saída. É possível sair em defesa da iluminação divina em Agostinho. A partir de uma linha de evolução da teoria que parte dos diálogos de Cassicíaco, autojustificável no quadro da Cidade de Deus, fica a questão para uma possível discussão de pesquisa posterior ao mestrado. Bom, apresentada a introdução geral, nós temos uma introdução à primeira parte da obra contra os acadêmicos. O filósofo Agostinho, na obra contra os acadêmicos, coloca a possibilidade de alcançar o conhecimento da verdade como condição necessária à vida feliz. O ponto de partida do diálogo é a discussão do problema da verdade. O problema: pode-se viver de modo feliz somente procurando a verdade sem encontrá-la? Fecha aspas. No tema da verdade, Agostinho introduz um tema mais geral, que, embora possui características ligadas diretamente ao aspecto da epistemologia, não deixa, contudo, de estar ligado às ambiências de filosofias práticas. Além do mais, o tema da verdade, no sentido das correntes antigas dos filósofos acadêmicos, não deixa de ser concomitantemente uma investigação sobre o ser. Enfim, o tema pode ser tratado também no aspecto da ontologia. Dessa maneira, falar do tema da verdade de Agostinho pode contemporaneamente ser subdividido em ambiências epistemológica, moral e ontológica. No Contra Acadêmicos, Agostinho faz menção à tríade lógica, ética e física como forma tríade de pesquisa filosófica que vinha desde Platão. Cito: Platão, pois, acrescentava a graça e a sutileza socrática nas questões morais à ciência das coisas divinas e humanas que adquirira diligentemente naqueles que acabo de lembrar, e coroando depois esses elementos com uma disciplina capaz de organizá-los e julgá-los, isto é, a dialética, que é a própria sabedoria, ou sem a qual não pode haver sabedoria. Elaborou, segundo se diz, a filosofia como ciência perfeita. Fecha aspas. A perspectiva que nos interessa na pesquisa é a abordagem da epistemologia do tema da verdade. Nesta direção, seguimos a linha teórica da pesquisa sobre a estrutura epistemológica da tese da possibilidade do conhecimento da verdade na obra. A necessidade da teorização da verdade na obra nos possibilita a discussão do problema da verdade sob o sentido da noção de verdade para Agostinho no viés epistemológico do termo. Embora possamos pensar a verdade a partir de epistemologias contemporâneas, a verdade de Agostinho é uma condição necessária ao conhecimento anterior ao pensamento. Dizer que algo é verdade implica para Agostinho nada mais, nada menos do que afirmar ou negar o mundo em relação à verdade. Neste sentido, a verdade é antinominativa, isto é, a verdade enquanto ser em si é anterior ao discurso, pois antes de tudo, a verdade existe anterior à criação. Assim, cabe introduzirmos o leitor no debate do tema da verdade de Agostinho, em que o sentido da verdade no Contra Acadêmicos tem como ponto de vista o conhecimento de Deus e da alma. O mundo enquanto criação divina pode ser compreendida adequadamente pela alma humana do ponto de vista da verdade divina. A verdade existe. É o primeiro pressuposto do problema. A verdade existe no sentido de ser antinominativa das coisas. A própria noção de vida feliz é antinominada segundo a verdade. Na acepção de Agostinho, a verdade existe precisamente na proporção que é procurada. A procura da verdade é o que define o problema inicial do diálogo.
Antes de dar nome à coisa, para Agostinho, é preciso saber o que a coisa significa a partir do nome. O nome verdade implica na acepção do contra os acadêmicos o nome pelo qual significamos a vida feliz. Trata-se de pensar, segundo o texto, que a procura da verdade é subjacente à procura da vida feliz. De tal maneira que, sem a verdade, não é possível alcançar a vida feliz. Desse modo, a verdade é a condição necessária da vida feliz. Agostinho está colocando o problema da verdade no sentido mais geral, que a verdade seja o fundamento de ser da vida humana, segundo o qual conhecê-lo é possível. Na realidade, trata-se da realidade mais íntima da vida humana, o conhecimento da verdade sobre nós mesmos. Segundo o autor, o conhecimento da verdade é possível. A possibilidade do conhecimento da verdade é o segundo pressuposto. O segundo pressuposto está implícito no tema. Cito: o problema pode-se viver de modo feliz somente procurando a verdade sem encontrá-la? Fecha aspas. Partindo do problema dos acadêmicos, da vida teorética, Agostinho está introduzindo o tema da verdade segundo as premissas da verdade mesma. A verdade, enquanto premissa básica da vida teorética, precisa necessariamente ser a busca da vida feliz. O homem, enquanto ser racional, quando exerce a dimensão sapiencial da vida, exerce a dimensão mais íntima do próprio pensamento, ligado diretamente ao desejo. Nesta direção, queremos conhecer, é o terceiro pressuposto da verdade. A verdade é o que permite orientar a vida humana para o seu verdadeiro fim, que é a vida feliz. Agostinho possui uma perspectiva teleológica da verdade, na qual razão e desejo se identificam na possibilidade do conhecimento da verdade. A razão orientada a partir do conhecimento torna explícito o conhecimento implícito no desejo, sem o qual não é possível saber o que se deseja. E a possibilidade de conhecimento do desejo é o que torna possível alcançar a vida feliz, segundo a verdade. Dessa maneira, a verdade deve ser conhecida. É o quarto pressuposto da verdade. De forma sumária, os quatro pressupostos iniciais da verdade no texto são: a verdade existe, pode ser conhecida, devemos conhecê-la, queremos conhecê-la. Vamos, a partir dos quatro pressupostos básicos, analisar e discutir os três problemas da verdade levantados pelo autor e colaboradores do diálogo. De início, é necessário entendermos que os três problemas ligados à verdade são: a diferença do erro com a verdade; segundo, a sabedoria como meio de alcançar a vida feliz; e terceiro, a ciência como conhecimento consequente da sabedoria. Bom, tendo feito essa introdução geral, nós temos que ter em vista o seguinte: a primeira parte da obra é aquela que vai orientar a discussão no diálogo da verdade sobre a verdade em relação ao sábio, depois a verdade em relação ao erro, depois em relação à ciência. No fim das contas, o que está se discutindo é o mesmo tema sobre três aspectos. Então, é bom entendermos que Agostinho tem na conta de verdade uma noção bem diferente do que nós temos hoje dentro da epistemologia. Para Agostinho, a verdade, ela é essencialmente ontológica, essencialmente lógica, se preferir epistemológica, e essencialmente moral. E, teoricamente, se dividimos dessa forma, dentro da filosofia de Agostinho, ele não está tão rigidamente esquematizado. É um tema bem abrangente, que abrange
grande envergadura das obras posteriores, nas quais o autor sempre retoma esses pressupostos da verdade. A verdade como meio de se alcançar a vida feliz, a verdade como caminho. E, de modo esquemático, na primeira parte contra acadêmicos, Agostinho está discutindo, primeiramente, a sabedoria ligada ao erro. O que é o erro? É o primeiro problema ligado à verdade. O erro seria, no entender de Agostinho, tomar o falso como verossímil. Aí eles vão discutir uma definição de Zenão. O falso, ele tem certas características distintas do verdadeiro. E é necessário, no entender de Agostinho, distinguir a ciência do erro. E o conhecimento científico, no sentido platônico do termo, é o que importa para se fazer ciência. E a sabedoria, ela vai ser introduzida no diálogo como ciência das coisas humanas e divinas. Ciência, no sentido mesmo de conhecimento possível, de certeza, de conhecimento que é capaz de ser certo, seguro e indubitável. Então, o que Agostinho ele está problematizando é a possibilidade da sabedoria filosófica, que é a sabedoria das coisas humanas, alcançar a certeza das coisas. E aí, essa citação, sabedoria das coisas divinas e humanas, é o eixo central que vai orientar toda a discussão posterior. Sabedoria das coisas humanas, na acepção mais exata de Agostinho, não exclui a sabedoria das coisas divinas. Muito pelo contrário. A razão humana, ela precisa ser iluminada pela sabedoria divina. A pensar corretamente até a própria cultura acadêmica. Então, hora nenhuma, Agostinho ele dispensa a necessidade da razão acadêmica. Muito pelo contrário, ele está o tempo todo revisitando essas nuances dos argumentos dos céticos. O problema é que, de tanta discussão, incorre o risco do erro. E o erro é obnubilado pela tradição posterior, em particular de Cícero. É o que veremos na segunda parte tratada. Por ora, o que preciso compreendermos? Que a discussão passa pela possibilidade, na primeira parte, de o sábio alcançar a sabedoria das coisas humanas e divinas, de modo que é possível fazer, segundo Agostinho, ciência, que significa conhecimento passível de certeza.